Meus irmãos, nós estamos, com tantos acontecimentos proféticos e esses acontecimentos, eles são amparados, Amparados pela poderosa palavra de Deus. E a gente vê que Donald Trump, apesar de ele estar taxando o mundo inteiro, ele tem feito acordos de paz, que são acordos por livre. Eu costumo dizer que os acordos de Trump, eles vêm por livre e espontânea pressão, E essa semana, sexta-feira, o Donald Trump vai se reunir, com o senhor Donald Trump. Então, veja que é mais, e pelo que dá a entender, o Zelensky vai ceder aí um bom território de terra da Ucrânia para que seja, então, que se coloquem à mesa o acordo de paz. E veja que se nós tivermos esse acordo de paz entre Putin e Donald Trump, junto com este acordo de paz do Azerbaijão e Armênia, junto com a queda da Síria antes de Donald Trump entrar, junto com o acordo de paz entre Israel e o Irã, que parece que a qualquer momento vai sair do papel, mas eu não acredito. A gente vê aquela capa da revista The Economist se tornando uma realidade, Donald Trump no centro, da capa, como centro das atenções no ano de 2025. Então, são tempos proféticos, São tempos proféticos. E a matéria diz o seguinte, após meses de impasse, Armênia e Azerbaijão assinam acordo de paz mediado pelos Estados Unidos. O ponto central do texto é a concessão de direitos de exploração em corredor estratégico no sul armênico, o alvo de disputa com os azeris nos últimos anos. Os líderes da Armênia, Niko, e do Azerbaijão, Ilhan, assinaram nesta sexta-feira um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, que tem como ponto central a concessão dos direitos de explorações para americanos de uma estratégica região no sul da Armênia, alvo de disputa entre os dois países. E, ao seu estilo, o presidente americano Donald Trump conseguiu impor sua marca pessoal no plano. A Armênia e o Azerbaijão prometem cessar todos os conflitos para sempre
abrir relações comerciais de viagens diplomáticas e respeitar a soberania e integridade territorial um do outro, disse Trump ao lado dos dois líderes. Enquanto a declaração era assinada na Casa Branca, 35 anos de morte e ódio, e agora teremos amor e sucesso juntos. Ao final de uma entrevista coletiva, no qual Trump foi praticamente o único a falar, foi executada uma versão instrumental. E pela proposta definida pelos Estados Unidos e aceita pelos dois líderes, a Armênia concederá por 99 anos os direitos exclusivos de exploração econômica do chamado Corredor de Zangezur, perto da fronteira com o Irã. Posteriormente, um consórcio indicado pelos americanos será encarregado pelo desenvolvimento econômico da área, que fica em uma região montanhosa, pela instalação de redes de energia, fibra ótica, petróleo e gás. Em seus comentários, um dos líderes disse que a declaração conjunta era um resultado revolucionário que abriria um novo capítulo de paz, prosperidade, segurança e cooperação econômica no Sul Cáucaso. Tá aí, né? A gente vê Donald Trump emplacando aí mais uma dos seus carimbos, que foi estrategicamente. Vocês prestam atenção, irmãos, que diante de todos esses acordos, sempre é os Estados Unidos que é beneficiado. Alguém já prestou atenção? Veja que Donald Trump ele já está na Ucrânia terras, né? Explorando terras que contém produtos valiosos. E aí, veja bem, isso já foi um acordo feito com Zelensky. Então, sempre os Estados Unidos se beneficiam dos acordos de paz. Agora, você está vendo que a Armênia está cedendo um território em que vai dar exploração de riquezas aos Estados Unidos por 99 anos, e os Estados Unidos vai fornecer energia, internet, petróleo, gás e uma pseudo paz e prosperidade para aquela região. Irmãos, são mais de 30 anos que a Armênia está em guerra com o Azerbaijão. Agora, outra coisa que muita gente não vê, frustra os planos da China, a nova rota da seda. A nova rota da seda. E o que é frustrar? Fica próximo ao Irã todo esse acordo, que quem se beneficiava, entre aspas, era o Irã, e automaticamente o Irã está perdendo força numa área estratégica. Então, tudo isso é altamente estratégico. É altamente estratégico. Então, a gente vê que essa frase, irmãos, parece que ela não sai da boca
desse povo. Qual é a frase? Paz e prosperidade. Vocês já prestaram atenção? Paz e prosperidade, paz e prosperidade. Tudo que eles falam é de paz e prosperidade. E novamente está aí paz e prosperidade na mesa. E quem está puxando essa paz por livre e espontânea pressão se chama Donald Trump. Irmãos, outra questão que está aí altamente que é algo que está acontecendo, que é algo altamente profético, é a questão do que está acontecendo em Gaza, né? Benjamin Netanyahu acabou de falar, irmãos, ele acabou de falar o seguinte nesse vídeo, que se Israel quisesse cometer um genocídio mesmo, levaria apenas uma tarde atacando a faixa de Gaza. E é verdade, né? Essas narrativas, a gente vê aí o Lula chorando por causa da morte de crianças, né? Se dizendo o pai dos pobres e oprimidos. Mas existe algo, irmãos, que está sendo costurado por trás desse massacre, que é terrivelmente profético. Que é após Israel tomar Gaza totalmente. Que muita gente acredita é que Israel vai entregar a faixa de Gaza para a Arábia Saudita. Então, olha aí a fala de Benjamin Netanyahu. Ele está dizendo aqui, ó, nós dissemos que interromperíamos totalmente a entrada de ajuda humanitária. Dissemos que, ao mesmo tempo em que interromperíamos os carregamentos em que o Hamas estava confiscando, e, na verdade, ficando com a maior parte para si, e depois vendendo as sobras, o que sobra, a preços exorbitantes para a população palestina. E com isso ele recruta, na verdade, terror e novos combatentes. Ele diz a uma mulher palestina: quer essa farinha? Dê-me seu filho de 15 anos. Os caras são cruel demais, né? É muita crueldade. E assim mantém sua máquina de G e queremos evitar isso. E dissemos que iríamos impedir isso, ao mesmo tempo construir pontos de distribuição por meio do GHF.
Essa parte aqui a mídia não fala, irmãos. Qual é a parte que a mídia não fala? A parte que a mídia não fala é que Israel vai tirar o Hamas, vai fechar a ajuda humanitária de chegar e vai colocar pontos de distribuição de alimento. Por quê? Porque o Hamas, ele pega a alimentação que entra, ele dá um pouco para o povo e depois ele vende essa alimentação por um preço exorbitante e após vender esse alimento por um preço exorbitante, eles fazem chantagem com as mães que têm filhos menores que estão dispostos a ir para a guerra, que trocam comida pelos filhos para aliciar novos jovens. Então, veja, tem vídeos na internet e eles filmando, entregando comida e pegando a comida da mão das crianças. Eles filmando, entregando água, depois que é filmado, eles pegando a garrafa d'água da mão das pessoas. É muita crueldade, meu irmão. Só que veja que a mídia mundial e mais de 100 países estão colocando Israel como culpado de tudo isso que está acontecendo. Então é muito triste. Quem já assistiu esses vídeos fica chocado. E olha o que ele está dizendo aqui. Ó. O Fundo Humanitário de Gaza dos americanos que distribuíram os alimentos então, não queríamos gerar fome aqui, queríamos, ao contrário, contornar o saque e o roubo do Hamas, que isso é uma verdade. Só que isso só funcionou como queríamos, não deu certo, porque não havia pontos suficientes e etc. Portanto, aprendemos a lição, paramos com isso e agora estamos agindo de forma diferente. A ajuda está entrando, estamos fazendo o nosso melhor para que a maior parte não caia na mão do Hamas. Ao mesmo tempo, estamos realmente aumentando o número de pontos de distribuição. Os corredores e também os lançamentos aéreos que geralmente não chegam ao Hamas. E não há fome deliberada, houve escassez, mas certamente não era uma política de fome. E eu disse agora na coletiva de imprensa, se quiséssemos a fome, se essa tivesse sido a nossa política, para 2 milhões de habitantes não haveria ninguém vivo depois de 20 meses. É o mesmo que genocídio. Se quiséssemos cometer genocídio, levaríamos exatamente uma tarde. E aí você vê o que, irmãos? Você vê narrativas. E, infelizmente, nós estamos no meio de uma geração que acredita mais em narrativas do que na verdade. Vocês já prestaram atenção? Vocês já prestaram atenção? Que eles criam narrativas.
e o povo acredita mais nas narrativas do que na verdade. Infelizmente, irmãos, a gente está vivendo uma época de muitas narrativas e pouca verdade. Irmãos, lembrando a todos que amanhã, 6 horas da manhã, começa o nosso jejum, hein? Já era bom você colocar colocar o seu relógio despertar para o nosso jejum do mês de agosto. Para o nosso jejum do mês de agosto. Então, você não pode perder. O nosso jejum começa agora, da hora de dormir, né? Até o meio-dia. E nós entramos ao vivo às 6 da manhã. A missionária está me chamando. O irmão Souza, que está lá no Instagram, está dizendo que despertador não existe. Mas coloca o seu despertador do celular. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Irmãos, vamos jejuar, orar e buscar a presença de Deus. Então, eu acredito, irmãos, terminando o assunto presta atenção, nós temos a Assembleia Geral da ONU, agora em setembro. A França é uma das potências mundiais que vai encabeçar aí o pedido de um Estado palestino. Nós já temos mais de 100 países que estão a favor do Estado palestino. E essa comoção mundial, nós não podemos fechar os olhos para uma realidade, irmãos. Está havendo muita morte de inocentes na faixa de Gaza. E Israel vai ceder com o extermínio do Hamas. Eu acredito que Israel não vai recuar, mas eles irão tomar totalmente a faixa de Gaza. E após eles tomarem totalmente a faixa de Gaza, eles irão ceder a faixa de Gaza para a Palestina num acordo. E este acordo vai liberando aos poucos a construção do terceiro templo em Jerusalém. Então, nós estamos... É o que a irmã Luciana veio, parece que a irmã Luciana estava lendo o meu pensamento, né? Eles estão já em reunião, né, para o surgimento na ONU do Estado, e isso aconteça em Israel, que é a liberação da construção do terceiro templo. Então, ficaria Jerusalém com a construção do templo e Gaza com a construção da mesquita. Isso é muito forte, né, irmãos? E é agora, não é daqui 3 meses, 10 meses, é no mês de setembro. E quem acompanha o canal aí viu que Jared Kushner esteve em Israel. Ele esteve em Israel
E ele está aí viajando por acordos de paz e representando não só Donald Trump, mas o interesse de Israel em todo o Oriente Médio. E lembrando, irmãos, que os árabes estão dentro de uma reforma, tanto religiosa como econômica, e o mundo árabe não quer mais guerra, não quer mais sangue. Os árabes querem a destruição do Hezbollah, do Hamas, dos crescimento do Irã, porque eles querem se tornar aí o protagonista de todo o Oriente Médio. E isso está mais claro do que muita gente. Nós estamos vivendo aí a ascensão de Israel e principalmente a questão de todos os rabinos, né? E os judeus que estão voltando para Jerusalém. A fala dos rabinos é que tudo que está acontecendo em torno de Israel é a chegada do Mashiach, e os judeus que estão indo para Jerusalém agora, eles também acreditam piamente que eles verão o Messias com os seus próprios olhos. Então, eu acredito que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Quem acredita que isso vai acontecer em nome de Jesus, irmãos? Eu acredito que isso vai acontecer em nome de Jesus. É a palavra, né, irmãos? Jesus disse em Lucas 21:33. 21:33. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. E esse acordo de paz entre o Azerbaijão e a Armênia está ligado ao acordo de paz. Vocês vão ver que este acordo de paz naquela região vai trazer segurança para tudo que está sendo alinhado para enfraquecer ainda mais o Irã. Meu Deus, irmãos. A gente está aí hoje, né? A gente tem tantas notícias. Você sabe que essa semana ela está interessante, né? A gente tem aí, irmãos, o Felca, né? Meu Deus. Eu estou tentando silenciar minha live, não estou conseguindo. Mas a gente teve aí o protagonismo, né, do Felca esta semana, que é um youtuber que denunciou a questão da erotização de menores de idade através de influenciadores digitais. E verdadeiramente, né? Eu vou dar duas versões sobre isso. Primeira versão: deram voz ao Felca para o povo perder o foco em Alexandre de Moraes, na Magnistic. Presta atenção.
Porque o assunto mais falado da internet esses 2 dias foi o quê? Foi o Felca, né? O vídeo dele aí bateu milhões de visualizações, ele ganhou mais de 3 milhões de seguidores. E por que eu vou dizer que a esquerda se aproveitou desse momento para que o povo perdesse o foco no que está acontecendo entre o Senado, Congresso e Supremo Tribunal Federal e o governo? Então, você vê que você não vê mais fala da Magnistic, você não vê mais fala do Alcolumbre, você não vê mais fala do Mota, como você estava vendo. E todo mundo só está falando do Felca e da erotização das crianças. E o que eu vi, irmãos, eu vi a Érica Hilton, né? Aquele deputado que se chama de deputada, ela dando voz ao Felca, parabéns, e tal, né? A ele por levantar essa bandeira. Eu vi a Anitta curtiu o vídeo dele. E um monte, presta atenção, irmãos, um monte de personagens aí que fazem orgias e outras coisas más através das suas redes sociais, elogiando ele. A Anitta não tem moral nenhuma para curtir o que ele falou, porque as músicas dela que fazem as meninas adolescentes fazer o que fazem. A Érica, como deputada ou deputado, não sei, né? Não tem moral nenhuma por bandeiras que defende a esquerda. A esquerda é amante da erotização infantil. Eles querem destruir a inocência da criança para destruir o futuro dessas crianças. Agora eu vou dizer algo, irmãos, né? Eu acredito que o que mais pegou, né? Eu vou prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero. Ele vai explicar como é que funciona. Eu lembrei agora que eu estou aqui no Eu Acredito na Minha Geração também, e é complicado. É muito complicado, né, a gente colocar o vídeo. Mas em resumo, ele mostrou como é que funciona uma rede de tal. Eles curtindo o vídeo dessas crianças dançando, se expondo, desses menores de idade. E aí, eu digo assim, irmãos, eles utilizaram de todo meio. Quero dizer, o que ele falou, apesar de a mídia da voz, a rede social da voz, ao que ele falou no vídeo, do vídeo ser muito importante. Veja, alguém assistiu o Fantástico? Porque falaram que até no Fantástico iria citar aí esse vídeo. Agora imagine, a Rede Globo for defender Felca, irmãos. As novelas da Rede Globo são orgias sexuais puras. E os horários que passam as novelas são horários que adolescentes e crianças estão na sala. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O horário que as novelas passam são os horários
os horários são totalmente então assim, é uma besteira, né? O Globo querer, por quê? Porque eles estão querendo dar voz, e veja como ganhou notoriedade, abafou o assunto. Só que o que eu quero que vocês compreendam, que vocês entendam, irmãos, que o que ele denunciou, veja, ele foi o cara que deu de frente com as bets, né? Ele declarou em live que a Virgínia tem sangue na mão dela, porque muitas pessoas tiraram a sua vida porque perderam tudo para jogo de azar. Aí veja outra estratégia essa semana, falando sobre as bets, sobre jogos de azar, foi que prenderam um monte de influenciador digital, apreenderam tudo. A mídia faz de tudo para o povo esquecer o que está acontecendo no Congresso, no Senado, no Supremo e no governo federal. Então, veja bem, ele já colocou a vida em risco quando ele deu de frente com todos os influenciadores, todos os influenciadores Só que daí, irmãos, eu acabei de receber a matéria. A esquerda vai usar o Felca para... Presta atenção no que eu vou te dizer, que vai aparecer aqui agora a bomba. Eu vi isso, eu pensei nisso e acabei de receber aqui, ó. Hugo Mota anuncia pautar projeto de controle das redes sociais ainda essa semana devido à repercussão em torno do vídeo de Felca. O vídeo de Felca sobre a adultilização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente que toca o coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nessa semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças. Eu pensei na hora, irmãos. Eu falei, a esquerda vai usar isso, porque isso é uma das pautas da dona Janja. Qual é a pauta da Janja, irmãos? É que eles querem regulamentar as redes sociais para defender as crianças e adolescentes. E eles vão usar as crianças e os adolescentes para censurar, para monitorar, para colocar o fim da liberdade. Então, eu acredito que ele jamais imaginaria, o senhor Felca, eu acredito que ele nunca imaginou isso, que ele seria usado pelos poderosos agora para regulamentar as redes sociais. Então, veja que é muito importante o que ele falou, sempre aconteceu no Brasil. Irmãos, tem escola pública. Tem escola pública que estão levando pessoas, homens vestidos de mulher, mulher vestida de homens, para se apresentar e ensinar as crianças. Olha só. Olha só, aí a esquerda vai querer usar isso, sendo que, olha uma das questões aqui, só vou colocar uma. Professor da aula vestido de drag queen na Paraíba para provocar reflexão homoafetiva. É um professor de química.
Isso aqui é uma das causas, ó. Olha só, 13 de fevereiro de 2025. Olha o tamanho do menor ali, ó. Performance drag queen acontece em sala de aula para crianças. Após pedidos de parlamentar do PL, olha lá, ó. Secretária de Educação de Campo Grande vai investigar o caso. Olha só. Então, isso está acontecendo, ó. Aí a Veja está perguntando se é... Olha lá, ó. Olha a idade das crianças assistindo isso. Isso é no Brasil, tá? Escolas abrem mais uma frente de guerra cultural que sacode sociedade ocidentais. Aí, esse povo que lembra a exposição do Santander? Alguém lembra da exposição do Santander? Que crianças pequenininhas estavam diante de homens e mulheres nuas e eles estavam fazendo as crianças tocar. Esse povo agora da esquerda vai se utilizar da Câmara de Deputados e Senadores por causa do vídeo do Felca, por causa da repercussão para regulamentar as redes sociais. E quem for contra, eles vão dizer que estão tirando a proteção das crianças, irmãos. Então, infelizmente, eu acredito que nem o Felca imaginava que isso iria dar repercussão, um vídeo de 50 minutos. Chegaria a esse nível. Chegaria a este nível. Olha só, outra. Olha quem parabenizou o Felca, meu irmão. Uma mulher que destruiu milhares de famílias através da sua novela. Olha só. Olha aí, ó. Glória Pérez. Felca denuncia a rede de pedototal, exposição infantil que se tornou na web um vídeo forte e mais do que necessário. Assista, tal. Escritora de novela da Globo parabeniza Felca pelo vídeo que expõe esquemas de abuso, tal. Irmãos, vindo de escritor, eu vou dizer aqui para vocês, vindo de escritora de novela, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. E escritora de novela da Globo, a Globo vai querer nadar. A Globo vai querer nadar. Nadar. De braçada nisso daqui. Por quê? Porque eles querem utilizar-se das crianças e adolescentes para regulamentar as redes sociais, ó. Olha só essa matéria aqui, ó. Espera aí que vai aparecer. Por que não está indo? Ele chegou a sumir, né, irmãos? Mas já apareceu. Olha aí, ó. Entendo o sumiço de Felca, que movimentou até Felipe Neto. Um amigo do influenciador disse que ele sumiu e não estava respondendo mensagens nas redes sociais há um dia. Mas foi encontrado. Outra questão que ele também combateu foi as lives de NPC, né, no TikTok.
O mistério que aconteceu com o criador de conteúdo, Felipe, o Felca, mais conhecido como foi solucionado. A confusão começou quando o amigo dele, o influenciador e cantor Brino, compartilhou uma mensagem falando que ele estava desaparecido, mas na realidade ele estava só dormindo. Em uma live, Brino contou que ficou assustado com a falta de resposta do amigo e buscou maneiras que envolviam até justiça para conseguir contato de familiares do criador de conteúdo. Eu fiquei sem entender, ele ignorou de graça, agora são 5 horas da tarde, não é possível que ele não tenha acordado, comentou. Eu me preocupei, tal. E aí, ele estava dormindo, calmo, sereno e tranquilo, Então, veja, irmãos, você vai ver agora que eles vão nadar de braçada durante uma semana. Você vai ver a Janja falando, você vai ver o Lula falando, você vai ver o Alcolumbre falando. O Mota já disse que vai pautar. E agora vocês vão ver que vai virar uma cortina de fumaça e eles vão se utilizar, em vez de se utilizar isso para o bem, eles vão se utilizar disso para o mal. Em vez de eles utilizar isso para o bem, eles vão querer pegar isso para gerar mais regulamentação, mais controle sobre a população, infelizmente. Infelizmente. Aí, veja bem, a anistia não vai, o impeachment do senhor Xandão não vai, mas agora, censurar para eles terem mais controle, dizem as mais línguas aí, né? Que o Lula quer negociar as taxas com Trump se Trump permitir ele regulamentar as redes sociais. Regulamentar as redes sociais. Só Deus. Irmãos, nós estamos, né? É impossível hoje você fazer uma live. Eu não queria mais tocar nesse dito cujo. Mas você sabia que o povo está falando que eu estou parecido com Mota? Sangue de Jesus tem poder. Eu não sou parecido com Mota, não, né, irmãos? Tá queimado. O Mota é o presidente do... O presidente da Câmara dos Deputados. Acho que é meu cabelo, né? Irmãos, vamos lá. É nessa pegada aí que nós vamos falar. Irmãos, teve um exercício militar entre soldados americanos e brasileiros no Mato Grosso essa semana. Existem 5 soldados da Mossad no Brasil que se reuniram com o exército americano em Campo Grande. E entra aí na questão de
o exército americano poder agora combater quartéis de droga em toda a América Latina. E isso pega, vocês podem ter certeza, talvez foi por isso que o Nair não quis colocar o PCC e o Comando Vermelho como gente terror, né? Não os classificaram como terror, mas é indiscutível, né? O PCC é a segunda maior facção criminosa do mundo. Então, assim, existe coisas acontecendo. Não pense que está todo esse mar de rosa, tem muita coisa abalada no Brasil. E esta semana, né, Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo, né, foram chamados para uma reunião na Casa Branca na quarta-feira. E estão dizendo que se o Alcolumbre não pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, ele vai ser sancionado na Lei Magnitsky. A esposa do Moraes essa semana vai ser enquadrada e pode ser que outros ministros também vão ser enquadrados na Magnitsky. E eu vou dizer que os bastidores da Suprema Corte, hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo que um político da velha guarda que tem influência em Brasília dizem que os ministros estão com medo. Irmãos, Alexandre de Moraes virou leproso. E lepra pega. Quem tiver perto vai ser prejudicado. E também dizem que Gilmar Mendes é aquele que colocou Alexandre de Moraes, sabendo do ego de Alexandre de Moraes, pela obsessão por poder. Gilmar Mendes deu toda a força para que Alexandre de Moraes assumisse todos esses papéis. E Gilmar Mendes seria o segundo maior, mais prejudicado com a queda de Alexandre de Moraes. Então, eu digo que esta semana muita coisa acontece. Agora, vocês prestaram atenção que ninguém está falando de impeachment o verdadeiro câncer do Brasil, que é o presidente. Vocês perceberam? O presidente ninguém fala. Agora, irmãos, imagine, né? A mídia não está falando nada. A mídia não está tocando no assunto que nós tivemos a USAID aí, né? Financiando a Suprema Corte. A Rede Globo está na mira. Pode ver que a Globo agora está falando mal do Alexandre de Moraes. Essa semana teve uma reviravolta, por quê? Alguém sabe por que a Globo está apavorada? Alguém sabe por que a Globo está apavorada? Porque a família Marinho mora onde? Alguém sabe onde a família Marinho mora? A família Marinho não mora no Brasil. A família Marinho mora na Flórida.
em Miami. E eles mandaram 2 repórteres embora e eles não estão dando tão de frente mais porque eles estão apavorados mesmo. É um império. Agora imagine. Eu quero que vocês imaginem, irmãos. Eu quero que vocês imaginem comigo um cara como Gilmar Mendes, como Barroso, como o Dias Toffoli, como a Carmen Lúcia, já estão quase com o pé na sepultura, no fim da vida. Eu acredito que o Gilmar Mendes deve estar apavorado, porque o que Alexandre de Moraes tinha na Europa foi bloqueado e muita coisa do Moraes está no escritório de advocacia que a esposa dele administra. Eles vão bloquear ela para bloquear tudo que eles têm. Agora, imagine esses camaradas no fim da vida, tendo seus patrimônios fora do país, até paraíso fiscal a lei magnífica vai buscar. Se o dinheiro estiver na Suíça, estiver em Dubai, o dinheiro vai ser rastreado e qualquer pessoa que der suporte a alguém sancionado pela lei magnífica vai ser altamente prejudicado. Então, veja o nível que acontece. Então, veja que a Globo diz que está mudando o seu tutorial. A gente vê aí que o Mota provavelmente possa botar em pauta a questão da anistia e o Alcolumbre seja pressionado a entrar com o pedido de impeachment do senhor Alexandre de Moraes. E alguém vai ter que sangrar para acalmar os ânimos de quem manda nessa nação. E aí eu quero refletir algo com vocês. Os Estados Unidos apoiaram o Lula no governo Biden. O Lula ganhou sim ou não? Eles censuraram a mídia, eles se infiltraram nas big techs, eles compraram ministros, tem aquelas 200 mil urnas que foram destruídas pelo TSE, lembra? Diz que tinha chip de Taiwan nas urnas. E quem mandou destruir as urnas foi o Barroso. E dizem que é por isso que o Barroso está querendo renunciar para se transformar em embaixador do Brasil em Roma, que é outra máfia. Vocês estão entendendo? Então, assim, as coisas não estão tão pacíficas como a Suprema Corte está passando. Quem está de perto diz que eles estão apavorados, porque eles estão perto de, no fim da vida, perderem tudo que construíram, tanto legalmente como ilegalmente. Então, são denúncias muito fortes para não estar dando voz. A gente vê que essas denúncias, elas estão... E aí, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Essas denúncias não estão ligadas só ao assessor. Eu estava pensando... Olha só, eu estava pensando, né, nessa questão. Quem fechou a agência americana USAID foi Elon Musk. Quem pegou as informações dentro da USAID foi Elon Musk. E quem está denunciando, veja que o X fez uma nota no X gigantesca contra Alexandre de Moraes.
Então, veja bem, o irmão Miles acabou de mandar aqui para mim, ó, que o Barroso, ó, isso aqui é o que está vazando lá fora com fonte, tá? Ninguém tá aqui falando de coisas da mente. Isso aqui tem fonte, tem documento, tem imagem. Tem imagem, fala do Barroso falando inglês, prestando esclarecimento, quantas contas foram derrubadas, o que fizeram. E olha só, Barroso pagou 9 milhões para cada líder e vice-líder partidário para que trocassem os deputados que votariam a favor do voto impresso por políticos que eram contrários. E também articulou com a Deep State americano o envio de milhares de microchips pré-programados que vieram de Taiwan, que foram instalados nas urnas brasileiras para roubar milhões de votos para o Nine. E também foi Barroso que mandou o TSE destruir alguns meses atrás mais de 200 mil urnas eletrônicas para se livrar das provas do crime. Por isso, agora, temendo sua prisão, ele vai pedir para se aposentar, para se transformar em embaixador do Brasil em algum país a qual ele não possa ser preso. E aí? E a pressão vem, irmãos. Olha aí, novas críticas dos Estados Unidos a Moraes acirram a tensão diplomática com o Brasil. A Embaixada dos Estados Unidos intensificou a tensão diplomática com o Brasil ao publicar nesse sábado, dia 9, uma nova crítica ao ministro da Suprema Corte, Xandão. A postagem divulgada nas redes sociais, a embaixada acusa Moraes de ter usurpado o poder da corte. Essa manifestação ocorre um dia após o encarregado de negócio da embaixada, Gabriel Escobar, ter sido convocado pelo Itamaraty para prestar esclarecimentos sobre uma postagem anterior. A postagem anterior da embaixada continha ameaças a aliados do ministro. A nova mensagem escrita em português é similar a uma publicação feita horas antes pelo número 2 do Departamento do Estado americano, Christopher Landau. Ambos os textos destacam a importância de separação dos poderes para a liberdade e afirmam que a separação formal não significa nada, se um dos poderes puder intimidar os outros. O texto da embaixada acusa Moraes de ter assumido um poder ditatorial ao supostamente ameaçar líderes de outros poderes e de suas famílias. A embaixada alega que o ministro prejudicou a relação entre Brasil e Estados Unidos ao tentar aplicar a lei brasileira em solo americano para silenciar indivíduos e empresas. A publicação descreve a situação sem precedentes e anômala, questionando como negociar com um juiz que se reveste do Estado de Direito. Enquanto outros poderes se sentem importantes, a embaixada conclui a postagem afirmando o desejo de restaurar a amizade histórica entre as nações. Essa escala de críticas acontece na mesma semana em que o governo americano anunciou a inclusão de Moraes à lista das sanções da Lei Magnitsky. Em resposta ao governo brasileiro, o governo brasileiro manifestou profunda indignação, com um tom de publicações, e afirmou que não se curvarão às pressões, descrevendo as manifestações como um novo ataque frontal à soberania brasileira. Tá aí o senhor Xandão se tornando, né, aí um protagonista mundial
E aí eu vou dizer assim, irmãos, a gente vê exército americano em solo brasileiro fazendo exercício no Mato Grosso. Nós temos a Mossad. Tem soldados da inteligência israelense. No Brasil, nós temos, olha a quantidade de coisa que nós temos. A embaixada americana fazendo discurso. Nós temos reunião essa semana de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Nós temos uma pressão gigantesca. E para mim concluir esse assunto, eu tenho uma linha de raciocínio que eu quero que você entenda. Primeiro, os Estados Unidos influenciou na queda de Bolsonaro, na entrada do Lula com Biden no poder, sim ou não? Sim. Está aí um monte de documento vazado. Agora, quem garante que os Estados Unidos não vai derrubar o atual governo e quem fez toda essa baderna? Porque eu não acredito que os Estados Unidos vai permitir acontecer com o Brasil o que aconteceu na Venezuela. E veja que a cabeça do Maduro está valendo 50 milhões de dólares. Tem um mercenário americano que está pedindo permissão para matar Maduro. Veja, estava 25 milhões a cabeça de Maduro, agora a cabeça de Nicolás Maduro está valendo 50 milhões. Então, compreenda que o que o Brasil não tem, apesar que existe algo muito assombroso acontecendo, que militares brasileiros vão representar o Brasil na China, né? Eles serão representando o Brasil na China. Agora, presta atenção. O exército brasileiro, por mais que muita gente dizem que é melancia, os generais que mandam no exército brasileiro, eles não obedecem o presidente. Eles não obedecem o presidente. Eles obedecem o sistema. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Aí nós temos os líderes partidários, porque quem manda nos políticos são os partidos políticos, e eles se afastaram do Lula. A prova disso que foi conseguido, eles conseguiram essa semana 41 senadores para impeachment o Alexandre de Moraes. Então, veja bem, os partidos políticos estão se afastando do Lula, está havendo uma pressão na Suprema Corte. Se Alcolumbre não ceder, ele vai ser sancionado. O Mota pode ser sancionado. Então, assim, eu acredito que os Estados Unidos eles vão intervir com muita força para o rumo que o Brasil estava tomando. O rumo que o Brasil estava tomando. Esse sexta-feira, no Alasca, o Vladimir Putin ceder a um acordo de paz com a Ucrânia através de Donald Trump,
aí eu acredito mais enfraquecimento ainda sobre a questão do governo brasileiro. Isso é o desejo de todo mundo, né, irmãos? As pessoas querem que isso aconteça, né? As pessoas querem que isso aconteça. As pessoas querem que isso aconteça. Mas eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Alguém vai sangrar, e na minha visão é o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes sangrando e caindo vai dar um sistema de alívio, porque pelo que a América está mirando, só o Alexandre de Moraes. E eu acredito na influência de Elon Musk por trás de tudo isso. Então já vazou muita coisa, tem muita prova contra o Barroso, tem muita prova contra o Alexandre de Moraes, porque ele já é isolado, irmã Ilma. Você nunca vai ver Kim Jong-un viajando livremente pelo mundo. Ele já é isolado, ele já está debaixo da lei Magnitsky. Então está acontecendo muita coisa. Agora, irmãos, olha isso daqui, ó. Olha essa matéria. Você já pensou que se descobre que o Xandão tem envolvimento com essa turma? Trump deu ordem secreta para uso de força militar contra cartéis da América Latina de jornal. Segundo reportagem do New York Times, o presidente dos Estados Unidos instruiu o Pentágono a deslocar forças para países como Venezuela e México. A presidente mexicana afirma que foi informada, mas que não haverá operações militares americanas no país. Ele assinou secretamente uma diretiva, Donald Trump, né, que instrui o Pentágono a usar força militar em regiões da América Latina para combater os cartéis de droga, afirma uma reportagem. Segundo o jornal, Trump ordenou que tropas migrem para o México e Venezuela com o trem de Aragua e o MS-13. A operação contemplaria ações em solo, por mar e ataques aéreos. O Brasil não está incluído inicialmente no programa. Durante coletiva de imprensa diária, a presidente do México, a Cláudia, no entanto, minimizou a ordem, disse que foi informada sobre... E ela garantiu que não haverá operações militares dos Estados Unidos no país. A ordem de Trump sinaliza o jornal poderia enfrentar barreiras legais, já que normalmente o Congresso dos Estados Unidos tem que autorizar ações militares no exterior. Além da possibilidade de civis e os próprios militares sejam mortos durante a ação. Mas o exército americano já está planejando atacar e prender esses agentes. E outra coisa, irmãos, isso daqui isso daqui é a questão do que nos assombra, né? Olha aí, ó. Brasil envia pela primeira vez generais como aliados militares na China. Os Estados Unidos eram o único país a receber o alto escalão militar brasileiro. Segundo especialista, a medida representa uma forma de diversificar parceiros na área de defesa. Além da China, outros 42 países também recebem representantes, mas em categorias menores. Pela primeira vez na história, o Brasil vai enviar
oficiais generais brasileiros para atuar como adidos militares na embaixada brasileira na China. Os Estados Unidos eram o único país a receber o alto escalão militar brasileiro para tratar das relações militares. É isso que eu falei. Existe uma influência americana gigantesca sobre o exército brasileiro. Agora, veja bem, generais do alto escalão do exército brasileiro estão sendo enviados para a China. Olha aí, ó. Os oficiais generais são os postos mais altos na carreira militar. Os adidos militares representam as Forças Armadas, o Ministério da Defesa do Brasil, junto com autoridades militares de outros países. Sua função principal é promover a cooperação militar, troca de informação e fortalecer os laços entre os dois países. Embora o governo brasileiro não tenha citado a crise no relacionamento com os Estados Unidos como motivo da aproximação com a China, a mudança de que produtos brasileiros foram sobretaxados em 50%. O decreto do presidente fixou os seguintes adidos: um oficial general do Exército como adido da Defesa e do Exército, um contra-almirante da Marinha como adido naval e um coronel da Aeronáutica como adido da Aeronáutica. Todos os designados também serão responsáveis pelas relações militares junto com a Tailândia, ampliando o alcance diplomático militar brasileiro no Sudoeste Asiático. Os especialistas ouvidos pelo G1 afirmam que a atitude representa um passo do governo brasileiro para diversificar fornecedores de equipamentos militares e reduzir a dependência com os Estados Unidos. Meu Deus. Irmãos, eu tenho dito, né? A irmã está perguntando o que será do Brasil. Eu digo para vocês, né? Que o Brasil ele tem negócios com vários países do mundo, ele não pode fechar-se, né? E direcionar tudo que ele vende e o que ele importa e exporta é apenas na China, na Rússia, na Índia, na Arábia Saudita. Ele precisa. A gente está dentro de um mundo globalizado e os países que o Brasil tem negócio dependem do Brasil, o Brasil depende dos países. O Brasil não tem GPS, o Brasil não tem refinaria de petróleo. O Brasil não tem muita coisa que uma nação... O Brasil não tem uma bomba atômica. O Brasil não tem armamento para aguentar uma guerra, para você ter ideia. Se o Brasil for para uma guerra, ele é eliminado em poucas horas. Ele não tem como se defender por muito tempo em uma guerra. Então, eu não acredito que nós nos tornaremos uma ditadura, como é muito propagado, né? Eu não acredito, né? Eu acredito que o Brasil sempre foi uma colônia e continuará sendo uma colônia. Sempre foi comandado pelos Estados Unidos. E agora que está querendo vazar para a China, essa é a questão que nós estamos vendo, né? Os Estados Unidos estão intervindo dentro dos seus limites para não elevar, né,
essa questão do poderio da China dentro do Brasil, apesar que está imenso, né? Você vê que o Brasil, a venda de terras raras brasileiras para a China triplicaram em 2025. A China está comprando tudo. Mas, irmãos, o Brasil já dizem que foi um dos períodos mais maravilhosos do Brasil, o período militar. O Brasil, depois dessa pseudo-democracia, sempre teve na mão da esquerda. Nós tivemos Fernando Henrique de Cardoso, que muita gente acha, né, que Fernando Henrique Cardoso era de direita, ele é um socialista ateu, totalmente fora do contexto. Quem criou o Bolsa Família, na realidade, foi Fernando Henrique Cardoso. O Brasil permaneceu 16 anos na mão do PT, teve 2 anos na mão do MDB. A única vez que o Brasil teve na mão da direita foi 4 anos, e agora voltou esse câncer para o Brasil. E aí você vê que, infelizmente, o povo, né? O povo é o que paga a conta como uma pseudo-liberdade, mas verdadeiramente a gente vê uma escravidão, né? Existe uma escravidão na nação brasileira, infelizmente. E aí eu vou dizer, irmãos, permaneça em comunhão com o céu, né? Existe algo que nunca vai ser abalado. O que é que nunca vai ser abalado? É a igreja. Os reinos se abalam, as estruturas se destroem, mas a igreja jamais será abalada. E você não faz parte desse sistema, você faz parte do reino dos céus. Você tem um rei que está acima do governo brasileiro, que está acima do Congresso brasileiro, está acima do Senado brasileiro. Esse rei se chama Jesus. E, meu irmão, lute nesses dias para não se abalar pelos acontecimentos. Lute para não olhar para a direita, para a esquerda, para trás. Olhe para Jesus. Enche a tua lamparina de azeite e lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Porque quem tem presença de Deus na vida não é abalado por essas estruturas. Então, esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de buscarmos a face de Deus. E é por isso que eu quero te chamar para amanhã, 6 horas da manhã, estar ao vivo conosco. O jejum começa agora, irmãos, da hora de dormir até ao meio-dia, e nós entramos ao vivo todos os dias às 6 horas da manhã. E eu gostaria muito de ter você conosco neste jejum. Em nome de Jesus, lute para você colocar o seu despertador aí para acordar, né? E a gente vai estar às 6 da manhã. Outra coisa, irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Essa semana, a partir de terça-feira, a gente vai estar falando aí. Eu estou com grandes desafios. Meio-dia. É da hora de dormir até ao meio-dia e nós entramos ao vivo só às 6 horas da manhã. Irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. A gente tem
um desafio muito grande, né? De construir mais uma igreja no Amazonas esse ano ainda. 2 igrejas, na realidade. Vai ser construída. E também, né? A gente não para os nossos missionários. Agora, através do Eu Acredito podcast, nós estamos com 7 missionários no Amazonas. Nós tínhamos 5, agora tem 7. O pastor Fábio assumiu 2 missionários no Amazonas essa semana, para a glória de Deus. Nós estamos com 22 pastores na África. Nós temos os nossos pastores no Amazonas, em Fortaleza e Rio de Janeiro. Então, assim, é muito desafio, irmãos. O que a gente faz, eu não digo isso, que Deus nos livre de nos gloriar, a não ser na cruz de Cristo. O que esse canal faz mensalmente pela obra de Deus, existem muitos campos de pastores presidentes que não faz nem a metade ou menos da metade do que nós estamos fazendo. Essa semana, irmão Mirzo, me lembra, eu vou fazer um vídeo sobre a rifa do Fusca. Eu quero sortear esse Fusca em dezembro, em nome de Jesus. Nós vamos divulgar mais. Então, assim, irmãos, tem muita coisa. Existe uma escola na África para construir que está travado, está uma guerra essa escola. Então, assim, eu digo para vocês fazem parte da inauguração de cada igreja, de cada alma que é salva através desses missionários, de cada criança que é alimentada. E faça parte de tudo isso, orando principalmente para que Deus mantenha toda essa obra. Essa obra não pode parar, irmãos, porque nós estamos ganhando muitas almas para Jesus. E essa é a missão de ser igreja, despovoar o inferno e povoar o céu. Amém? Deixa eu orar por vocês, irmãos. Eu vi agora que já é 11h42 e 6 horas nós estaremos aqui ao vivo no primeiro dia do propósito. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live, por mais este momento, por termos regressado ao nosso lar depois de uma semana fazendo missões no Amazonas. Obrigado pelas almas que foram salvas, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo seu zelo, Senhor, por aquelas igrejas terem sido inauguradas, pelas vidas que te aceitaram e reconciliaram contigo, pelas almas que foram batizadas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada pai que está aqui, por cada mãe que representa o papel de pai e mãe juntos. Abençoa de uma forma poderosa, Senhor. Em o nome de Jesus, a todos os teus filhos, a todas as tuas filhas, abençoa. Ó Deus, e nos dá uma semana de bênção neste propósito. E que o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Segunda edição do Eu Acredito. Imersão no Apocalipse. Dia 23 de agosto, às 17 horas, na Admissão, em Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade. Reserve sua vaga. Rua Goiabeira, número 378. Pastor anfitrião, Pastor Ereson Lourenço. Evento 100% presencial. Diante dos eventos intensos que estamos vivendo no mundo, entender os tempos que estamos atravessando nunca foi tão urgente. E a chave para essa compreensão está no livro da Revelação, o Apocalipse.
Nessa edição, teremos a presença de dois grandes nomes: Pastor Carlos Cardoso, pré-tribulacionista, Pastor César Cavalcante, pós-tribulacionista. Convidados pelo Pastor Fábio Santos, eles se reunirão à mesa do podcast Eu Acredito para debater os sinais do fim, os acontecimentos mundiais, as profecias bíblicas e o cenário geopolítico atual. Será um tempo de profunda edificação, revelação e despertamento espiritual. Você não pode ficar de fora. Reserve já sua vaga. Rua Goiabeira, número 378, AD Missão, Fazenda Rio Grande, a igreja da cidade.